Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre Atos 8:37. Atos 8:37 é um verso bem legal. Deixa eu pegar aqui deixa eu abrir o texto aqui. Atos 8:37. É um texto muito interessante porque ele traz a seguinte definição, né? Atos 8:37. E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O interessante é que esse verso ele se encontra no texto recebido. Só que se você pegar e for na maioria dos manuscritos, ele não consta. No texto majoritário, no interlinear majoritário da editora Cultura Cristã, vocês podem perceber que ele pula do verso 37 para o 38 direto. Só está anotado para o 37 aqui, que ele é omitido na maioria dos manuscritos, né? Deixa eu só pegar aqui 8:36, 37, verso 37 aqui. Aqui ó, 36. O verso 37, ele é omitido, né? Ele é omitido pela maioria dos manuscritos, pelos manuscritos egípcios, e ele só é trazido no TR. Essa é a informação que o interlinear majoritário traz pra gente. Se você for na quinta edição revisada, também vai trazer exatamente isso, que a maioria dos manuscritos omitem e os textos da Alexandrina omitem. E apenas o texto recebido traz ele. Curiosamente, eu estou com um livro aqui, que ele foi publicado em 1882. Eu tenho um livro aqui que é o... Deixa eu só pegar a introdução aqui para vocês verem. English Reviser's Greek Text. Egyptian copies discarded by Greeks, né? George Whitefield Sampson, 1882. E o interessante é que na página 73 desse livro fala assim, ó, Atos 8:37, omitido no Alexandrino, no Vaticano e no Sinaítico, no Sinaítico Nunciais, e também por Jerônimo, encontrado universalmente no texto recebido e nos cursivos manuscritos do texto e do pai da igreja, né? Cotado em Irineu e por aí vai, né? Do segundo século, e também Cipriano em latim, terceiro século, né? E parte do texto da Vulgata Latina e também todas as versões protestantes, né? Tregos Revisers omite a passagem. O interessante é que o texto aqui, quando eu li esse texto, eu falei, caramba, velho, encontrado universalmente no texto recebido e dos cursivos, manuscritos cursivos, que são os minúsculos. Só que os minúsculos não trazem o texto. A maioria dos manuscritos não trazem o texto. E vemos também que ela é uma passagem que ela tem apoio pelo lado latino da coisa, assim como 1 João 5:7. Né? Você tem apoio latino e não grego acerca dessa passagem. E eu achei muito interessante quando eu vi esse comentário, que eu falei, eu vou ter que gravar um vídeo sobre Atos 8:37 por causa desse texto aqui, desse livro. As coisas elas são atualizadas com o passar do tempo, né? O cara fez uma afirmativa aqui, posteriormente essa afirmativa aqui se encontra em manuscritos cursivos, ela não vou dizer que caiu por terra, mas com a catalogação de manuscritos, com a melhoria acadêmica e científica, percebe-se que poucos manuscritos trazem. A maioria dos manuscritos cursivos omitem essa passagem. A maioria dos manuscritos bizantinos omitem essa passagem. Sendo omitido pelos bizantinos e sendo omitido pelos egípcios, vamos falar o que sobre a passagem? É um texto que os majoritários, os ecléticos, não têm dificuldade em omitir, com base manuscritológica, né? Você só tem o que? Pelo lado latino. E quando a gente sai do texto grego original, da língua original, e vai para versões, a gente começa a ter uma dificuldade. Então é muito interessante essa observação. Podem perceber, quem utiliza a Almeida atualizada, ela está entre colchetes, né? Entre colchetes, porque não tem atestação manuscritológica, né? Segundo o texto eclético, segundo a Almeida atualizada. Não tem, de fato mesmo, pelo menos esse verso majoritário. São poucos versos em que o majoritário e o eclético tem essa concordância unânime com base manuscritológica. Mas tem. É muito interessante essa observação. Um outro ponto que eu, não só nos meus estudos, mas também amigos, a gente está tentando catalogar tudo que é de emenda conjectural, e a gente tem percebido
que o texto recebido ele tem muitas emendas conjecturais, muitos textos que não são embasados em manuscritos gregos, e sim também em manuscritos latinos. É claro que são pequenos versos, não trazem assim o fim do mundo, não é o fim do mundo e nada. Mas, por causa da base manuscritológica do texto recebido ter sido só 6 manuscritos gregos e a Vulgata Latina, e a versão latina para partes em que havia lacunas, houve sim uma certa interferência da Vulgata Latina em cima do texto recebido. Né? E é isso. Eu acredito que o texto majoritário é formatado numa base manuscritológica mais forte. Né? Temos a família 35, que é um grupo específico, né? O maior grupo da família bizantina, em que o Brubaker trabalhou o texto dele, né? Escolheu um grupo de manuscritos para nomeá-lo de 35, e por aí vai. Que os estudos continuem avançando, que Deus continue te abençoando nos estudos, e assim, tem base manuscritológica, a gente põe no texto, a gente põe na Bíblia. Se não tem base manuscritológica, não tem como aceitar, é simples assim. Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo e tamo junto no campo de